A seleção brasileira já chegou nos Estados Unidos e agora, de verdade, começa a preparação para a Copa do Mundo. E o que está sendo mais questionado é se o Danilo já merece a vaga de titular com o jogão que ele fez contra o Panamá. Então vamos acompanhar todas as informações aqui da nossa seleção brasileira e a preparação. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, o que aconteceu mesmo é que o Brasil embarcou rumo aos Estados Unidos e agora a gente vai, antes de mais nada, falar de seleção brasileira. Tem um aplicativo aí aberto, que é o Fly Radar, para quem acompanha voos, e o do Brasil bateu mais de 70 mil pessoas ao mesmo tempo acompanhando a trajetória, o caminho, o percurso do Brasil, saindo do Rio de Janeiro até os Estados Unidos, e o embarque foi movimentado. Próximo destino, Copa do Mundo. E antes de cruzar o continente rumo aos Estados Unidos, a seleção brasileira recebeu um último adeus da torcida. Assim como aconteceu durante toda a preparação em território nacional, jogadores e comissão técnica sentiram de perto o apoio dos brasileiros. Cerca de 50 torcedores prestigiaram a seleção antes do embarque para o Mundial. A presença de Neymar era a mais esperada. Eu quero ver o Neymar jogando com a camisa 10 ali, fazendo gol de pênalti lá na final, o gol do título. Entre os torcedores que fizeram questão de se despedir da seleção, uma história carregada de superstição, a da Thelma. Eu trouxe a minha filha em 94, ela está aqui do meu lado, e a seleção torcemos, ganhamos. Vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio. Vai fora, Brasil, campeão do mundo! Brasil, campeão do mundo! Agora eu trouxe o meu neto, depois de 32 anos, trouxe o meu neto para despedir da seleção e a gente torcendo aqui para poder trazer a nossa taça. A delegação chegou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta de 8h45 da noite. Pouco depois, o voo fretado decolou com destino a Nova Jersey. Bora, partiu. Nos Estados Unidos, a seleção ficará concentrada em um hotel localizado a poucos minutos do centro de treinamento do New York Red Bull, que será utilizado durante toda a disputa da Copa do Mundo. Antes da estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda fará um último teste. No próximo sábado, em Cleveland, o Brasil enfrenta o Egito em um amistoso preparatório para o Mundial. E Edu, tem muita gente já tendo torcida por titulares na seleção brasileira. Tudo bem que era um amistoso contra o Panamá, bem festivo, um clima excelente no Maracanã, torcida e seleção, mas pode ser que por causa desse jogo o Ancelotti faça uma ou até duas mudanças no time titular, será? Expectativa, né, Renata? Até porque até eu já estou ansioso para começar logo essa Copa do Mundo. Você imagina esses atletas lá chegando agora, né, nos representar com a camisa da seleção brasileira, sabe? Chegar lá e jogar uma Copa do Mundo. E é tão glorioso e satisfatório, Renata, você estar ali disputando uma Copa do Mundo e o Ancelotti, juntamente com esses jogadores, vão ter essa oportunidade. Então, assim, o Ancelotti tem nas mãos jogadores que podem fazer a diferença. De repente, ele quer jogar um time mais compacto, você coloca mais o Danilo para ajudar o meio de campo, para ter a saída de bola. Você quer ter um pivô ali mais fixo, você coloca o Igor Thiago. Então, ele tem opções ali para ele escolher qual é a melhor maneira e, de repente, para qual o seu adversário que você vai jogar. De repente, você não pode só ter 11 jogadores, e sim opções para que, depende do adversário, você vá lá e jogue de igual para igual. No sábado, Cicinho, teremos um teste contra a seleção do Egito. Será que o Ancelotti já começa com mudanças em relação ao time titular que ele escalou no Maracanã? Ou você imagina que ele pode repetir a mesma formação?
Não, eu acredito por ter todos os jogadores, né? Marquinhos chegando agora do Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães, né? Os considerados zagueiros titulares. Eu acredito que ele vai colocar a equipe mais próximo, né? Daquilo que ele vai querer para a estreia, porque já é um adversário com um pouco mais de qualidade. Então, o tempo também já é curto, né? Nós estamos falando aí de 11 dias para a estreia da seleção na Copa do Mundo. Então, acredito que ele vai colocar o time bem próximo do titular e com as peças que chegaram aí, que estavam na final da Champions. Nossa equipe também já chegando pelos Estados Unidos para trazer as informações de seleção brasileira. Lili Nascimento ao vivo com a gente. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes, abrindo os trabalhos por aqui, né, em Nova Jersey. A seleção brasileira chegou hoje pela manhã, por volta das 8h45 da manhã, pousou e aí fez o trajeto até o hotel. E eu vou mostrar para o fã de esportes onde eu estou, tá? A gente está aqui numa estrada que leva até o hotel da seleção, por quê? Acompanhando cada passo, cada detalhe, imprensa mobilizada para mostrar a chegada da seleção brasileira. E para se ter uma ideia, amigos, mais ou menos uns 10 carros da polícia, da segurança local, fizeram essa escolta da seleção do aeroporto até o hotel, um trajeto de mais ou menos 25, 30 minutos. Então é claro que nós ficamos aqui acompanhando cada passo, a passagem aqui do ônibus, até porque é o primeiro dia da seleção em solo americano. E aí vale lembrar, né, que ontem à noite nós estivemos na porta do hotel para mostrar a chegada de 3 atletas, Marquinhos, Gabriel Magalhães e também o Martinelli, os 3 que estavam disputando a final da Champions. Então eles chegaram ontem e hoje se juntam ao restante do elenco da delegação. Será a primeira vez aí que Ancelotti terá os 26 convocados juntos. E aí vamos fazer o seguinte, mostrar para o fã de esportes o que Ancelotti e também o Casimiro falaram assim que o avião da seleção brasileira pousou. Aliás, um baita avião, 96 lugares. O que eu posso garantir aí para o fã de esportes, conversando com fontes da seleção, é que todos vieram assim muito confortáveis nessas 10 horinhas de voo. Vamos ouvir o que eles disseram. Acho que hoje nessa Copa do Mundo não tem favorito. A equipe mais forte. Creio que acho que o Brasil vai competir com todos os outros equipes. A expectativa sempre enorme, né? O desejo de querer vencer, o desejo de realizar um sonho, acho que não só meu, mas de 210 milhões de pessoas mandando energia positiva. Então, a expectativa é grande, a gente sabe que é difícil a caminhada, mas a gente com muita ilusão queremos ganhar. Realizar o nosso sonho, Casimiro. Bom, amigos, eu quero passar para vocês como será o dia da seleção, como será a semana. Então a gente vai batendo bola por aqui, eu devolvo aí para vocês no estúdio, mas tem muita coisa para a gente comentar, afinal, é o primeiro dia de preparação rumo ao Hexa, Glaucia. Boa, Lili. Fique à vontade, então. Seleção brasileira já em solo americano, mas e a programação para esse primeiro dia por aí? Chegada no hotel logo mais? O que a gente tem dessa terça-feira do Brasil por aí? Então vamos lá, a seleção já está lá no hotel, então nesse momento, claro, estão fazendo o desembarque ali, descendo do ônibus, né? Tem todo aquele protocolo, vendo também ali os 3 atletas que chegaram na noite de ontem. Eles vão cumprir normalmente, né, o almoço, descanso. E aí, só para lembrar que aqui a gente está 1 hora a menos em relação ao Brasil, mas vou falar o horário de Brasília, tá? O primeiro treino acontece hoje, às 6 horas da tarde. É um treino de portões fechados, tá? Então é o primeiro dia de preparação, até porque é a primeira vez também que Ancelotti terá os 26 convocados juntos. Então hoje, portões fechados, a seleção deve sair por volta de 5h20, 5h30 do hotel, porque o CT, né, o centro de treinamento do New York Red Bulls, onde eles vão treinar durante esse Mundial, fica a mais ou menos 15 minutos de distância, então é pertinho, né? A CBF pensou em toda a logística do hotel para o CT também. Eles saem para fazer esse treinamento hoje de portões fechados e muito provavelmente o treino de amanhã seja aberto aí parcialmente para a imprensa. Gláucia. Boa, Lili. A Lili segue aqui com a gente também para ir passando esse dia do Brasil já em solo americano. Vamos com os números da seleção brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. Começando, enfim, essa
busca pelo Hexa. São 11 jogos com o comandante, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 60,6%, 24 gols marcados para 10 gols sofridos. Foi uma preparação, um ciclo, na verdade, um tanto quanto tumultuado, esse de Copa do Mundo, né, amigos? Desde o fim da Copa do Catar, da saída do Tite, muita coisa aconteceu, não só troca de treinador, mas também nos bastidores da CBF, enfim. Mas uma reta final que trouxe um pouco mais de tranquilidade para essa seleção, para chegar para essa Copa com um trabalho que dá para a gente olhar e falar, poxa, dá para brigar, dá para acreditar em algo, porque se a gente for pegar o que foram esses 4 anos puxados, né? E até para ser mais chato, 3 anos e meio, né? Considerando que a Copa do Catar ainda foi no final do ano, você teve já um ciclo menor com 4 pessoas diferentes assumindo a seleção, né? Ramon Menezes de forma interina, Fernando Diniz, Dorival, Ancelotti. Não tem como você exigir, esperar que o Ancelotti tenha todas as respostas, o time todo pronto, como a gente viu na tela, 11 jogos, né? Então, poucas datas, acho que construiu uma base. A gente fica na expectativa de que essa seleção pode mudar ao longo da Copa, não só pela questão do ciclo curto, das mudanças de técnico, mas que é um padrão nas Copas do Mundo, né? A gente vê o exemplo da Argentina, que muda sua formação ao longo do Mundial, e o Brasil, de repente, você vendo o crescimento do Danilo, o Igor Thiago indo bem nas convocações. Acho que eles vão começar a Copa como titular? Não acredito, mas pode ser que eles terminem como titular. Então, isso é algo que acontece na Copa do Mundo, ainda mais numa seleção que, embora o Ancelotti sempre foi muito na linha ali do atacando 4-2-4, se defendendo 4-4-2, mas jogando com esses homens mais de frente, com o Matheus Cunha ajudando muito na criação, pode ser que isso mude. Então, acho que dentro do que foi o ciclo, eu acho que o trabalho do Ancelotti é positivo, de construir uma base dentro do possível, com essas possibilidades de mudança que eu falei por conta de tudo isso que aconteceu, mas acho que o trabalho do Ancelotti foi muito mais de tentar construir uma base nesse período que ele teve. Então, olhando o que ele fez aqui, eu acho positivo o que o Ancelotti deixa para a estreia da Copa do Mundo. Eu tô com o Donk, né? O ciclo da Copa do Mundo, a Gláucia falou um tanto quanto conturbado, ela foi muito boa, foi legalzinha, ela, né? Você foi gentil. Foi uma bagunça completa, né? Essa que é a realidade, 4 treinadores, né, num ciclo de Copa, então assim, uma bagunça danada, e o Ancelotti chega no final das contas para ser um bombeiro, né? Para apagar ali o incêndio. Vale a gente lembrar, né, na época que o Ancelotti chega, o Brasil não estava na zona de classificação, né? O Brasil estava na parte de baixo, sendo que a gente vê uma eliminatória com vagas para dar e vender, né? E aí o Ancelotti consegue pelo menos colocar um padrão desde o início da sua trajetória, e eu tô com o Donk também acreditando que não vai ser esse padrão até o final da Copa, não serão esses jogadores, para mim, os titulares até o final da Copa, porque é comum, ainda mais uma competição de tiro curto, né, que a gente fala, que os titulares, né, alguns reservas consigam essa vaga, porque a gente fala ali do momento, do jogo, até o jogador se adequar à forma que o Ancelotti quer, uma pressão alta ou uma pressão um pouco mais baixa, enfim. Então, acredito sim, esses jogadores que a gente já tem, né, já vem citando desde o amistoso agora contra o Panamá, que alguns deles possam aí terminar, ou até no segundo ou no terceiro jogo já figurar ali no time titular. E hoje apenas, né, ele já vai ter esse grupo inteiro reunido, né, para mais um amistoso. A gente lembra, no sábado ainda tem um amistoso contra o Egito antes da estreia na Copa do Mundo no outro sábado, e aí hoje que o Ancelotti vai ter de fato esse elenco todo para entender, para trabalhar. A gente falava muito antes desse jogo contra o Panamá, né, o que ele poderia estar pensando nessa reta final de preparação. Alguns ele ainda até precisa testar também, como ele faz no segundo tempo. Tenta ali mexer e repensar o seu time, né? Então, chegar nessa fase ainda olhando e tateando algumas coisas, talvez se tivesse começado antes, já teria um padrão muito mais definido, né? Já teria um padrão e alguns nomes um pouco mais consolidados, né? Algumas certezas, algumas questões ali de confiança mesmo, o que esse jogador pode te entregar em tal fase do jogo, em tal posição, em tal função. Acho que principalmente, se a gente for falar sobre laterais e zaga, acredito que o Ancelotti não teve nem tempo, de fato não teve tempo para testar tanto, convocou um número razoável ali de jogadores para ver quem conseguiria fazer a função, né, que ele gostaria ali de executar. Eu acho que assim, os jogadores da Champions League, né, da final, que chegaram ao grupo lá agora já nos Estados Unidos,
A zaga titular, isso daí não tem a menor dúvida, né? Marquinhos e Gabriel Magalhães. E o Martinelli fica mais, não sei a opinião do Donk, mas eu acho que é mais o banco do Vinícius Júnior, né? Um jogador que provavelmente será utilizado aberto pelo lado esquerdo. Ele pode fazer também uma função um pouco mais centralizada, né? Mas eu acredito que seja mais para ser o reserva do Vinícius Júnior aberto. E aí, caso o Ancelotti queira também colocar o Vinícius Júnior um pouco mais centralizado, o Martinelli pode sair, às vezes, dependendo do adversário, titular pelo lado esquerdo. Eu tô contigo, assim, apesar de o Ancelotti sempre deixar bem claro, até nas convocações, nos jogos da seleção, quanto que ele gosta do Martinelli, em ponto do Martinelli atuar dos dois lados, né? Algo que muitas vezes nem acontece no Arsenal, mais pelo lado esquerdo, mas eu acho que é um jogador muito mais de rotação, de uma alternativa, e a dupla de zaga incontestável, né? A gente tem algumas certezas na seleção, não tantas, e a dupla de zaga, pra mim, é uma delas. Assim, a gente fala, de repente, mudar alguma coisa durante a Copa. Isso eu acredito que vai ser o padrão Gabriel Magalhães e Marquinhos durante o Mundial inteiro. Daí, enquanto o Gelson falava dessas indefinições das laterais, fiquei pensando no jogo com o Panamá, mostra o quanto que isso está em aberto. Porque você tem o Ibañez e Danilo convocados. Aí você imagina, deve ser o Danilo na lateral e o Ibañez na zaga. Segundo tempo foi o contrário. Então, assim, já tinha... Tudo bem que o Ibañez... Eu imaginava isso. Porque ele é bem o perfil do Militão, né? Exatamente. Que seria o que o Ancelotti projetava. Mas eu só cito esse exemplo para mostrar como tem muitas coisas em aberto ainda para a seleção nessa sequência para a montagem do time para a Copa do Mundo. Seleção que saiu aqui do Brasil ontem à noite, a gente tem imagens deste embarque da seleção brasileira, saindo lá do hotel onde se concentra no Rio de Janeiro. Passou pela sede da CBF também antes de ir para o aeroporto. E muito festejada a nossa seleção nessa saída ali com os torcedores. Os jogadores também atendendo ali a torcida na frente do hotel. Depois também teve a movimentação lá na sede da CBF. Lili, a saída daqui com muito otimismo, com festa da torcida brasileira. E por aí, já tem esse clima de Copa, já dá para encontrar também torcedores por aí, a turma já nesse clima. Como é que tá, hein? Eu vou te falar uma coisa, Gláucia, nós chegamos, né, eu e a Camila chegamos no domingo e bem cedinho, então nós já vimos muitos brasileiros no aeroporto. Aos poucos a gente está acompanhando a chegada de mais torcedores, então ao longo dessa semana aí os torcedores devem ir chegando, tanto que assim, um pedido da CBF, do próprio Ancelotti, é que o hotel da seleção fosse algo mais de concentração mesmo, tá? Porque a partir do momento do primeiro dia de trabalho aqui em solo americano, já é concentração total para a estreia contra o Marrocos. Mas aí a gente entende que deve ter algum lugar onde a torcida possa ficar, né? Porque quer acompanhar a saída da seleção para os treinos, o retorno, para dar aquele tchauzinho, tirar uma foto também. Então deve ter esse espaço aí também reservado para os torcedores. A gente está num bairro que é mais assim, um bairro residencial, e onde fica o hotel da seleção, ele é mais isolado, então tem uma forte segurança ali na frente também, né? Vários carros de polícia, todo mundo que entra, para ali, tem que apresentar documento, então é todo o cuidado ali para que a seleção tenha um momento, fique totalmente concentrada ali no hotel e saia apenas para fazer esses treinamentos. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar fácil aí torcedores pela rua, então não vejo a hora de conversar com a torcida, perguntar palpite, expectativa, porque eu vou te contar uma coisa, dos poucos torcedores que eu já encontrei aqui ao longo dessa semana deve aumentar, o otimismo tá bem parecido com esses aí que vocês mostraram na imagem, né? Comemorando a saída, celebrando a saída, tirando foto ali na frente do hotel, acompanhando a seleção rumo a esse Hexa, ao tão sonhado Hexa, Gláucia. Boa, Lili, a gente vai seguir contigo aí. Na sequência aqui do nosso Sport Center, voltamos a falar também, trazendo mais informações direto dos Estados Unidos, seleção brasileira já em solo americano também para esta Copa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando tudo sobre a nossa seleção, essa chegada lá nos Estados Unidos. Hoje foi o dia, né, que começou com a chegada e vai terminar com um treinamento aí, como a Lili Nascimento trouxe a informação, às 6 horas, horário de Brasília. Lá é 1 horinha de diferença, mas basicamente é isso. E o que mais está se questionando nas redes sociais é se hoje o Danilo já merece ser o titular. Eu, sinceramente, acho que ele merece ser o titular, cara. O cara tá jogando demais no Botafogo, que tá uma água de salsicha. Na seleção,
Cara, que golaço! É um meio-campista que recompõe muito bem e vai pro ataque excelentemente, cara. Então, assim, sinceramente, não dá para comparar o futebol que hoje o Danilo tá jogando com o futebol do Bruno Guimarães, do Casemiro. O Casemiro é aquele cara mais 5, né? Aquele meio-campista mais de marcação. Mas, sinceramente, cara, não tem como deixar o Danilo de fora desse time titular. O Danilo tem que ser titular da seleção para ontem. Então, para mim, sábado o Ancelotti já entra com o Danilo de titular, porque o Brasil ganha muito ali no meio de campo. Além dele conseguir marcar muito bem, voltar muito bem, ele vai pro ataque, cara, pô, meu irmão, ele tá dando show de bola. Essa que é a verdade. Tanto que Palmeiras brigando, o Flamengo querendo e vários times lá de fora estão querendo o Danilo. Porque tá jogando muito. Vai ser, provavelmente, que vai salvar um pouco aí o Botafogo. Deve conseguir uma venda aí de 40 milhões de euros por aí. Então, assim, para mim hoje, sem sombra de dúvida, o Danilo tem que ser titular da nossa seleção. Volta a zaga titular, o Danilo titular, e aí, cara, a gente vai encaixar ali na frente, mas, sinceramente, a gente já sabe que o Ancelotti não vai mudar muito ali a característica ali da frente, os jogadores, vai ter o Vini como titular, o Rafinha. Eu acho que a molecada tá jogando muito bem, Igor Thiago tá jogando bem, o Ryan, o Endrick, por mais que não tenha feito gol, acho que ele poderia mudar mais. Mas para mim, hoje, se ele mudar o meio de campo colocando o Danilo, já muda totalmente o time, sinceramente. Quero saber de você, que acompanhou o vídeo, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda com tudo que foi falado? Compartilha com a gente aí, deixando a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do Jornal da Nossa Seleção Brasileira. E deixe o seu like, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, porque eu vou estar aqui, cara, acompanhando todo o dia a dia da nossa seleção para trazer para você. E quando você deixa o like, quando você hypa o vídeo, você mostra que é um conteúdo legal. Então eles entregam, né? O YouTube entrega muito mais o nosso vídeo para todo o nosso Brasilzão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.